Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 29 de junho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. No Rio de Janeiro, o projeto Grael conscientiza jovens dos benefícios da preservação ambiental. Hoje é dia de você saber tudo o que acontece no mundo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A hepatite B é a mais perigosa das hepatites e uma das mais frequentes no mundo. Mas evitá-la, Cláudia, é simples. Pois é, basta tomar a vacina, Davi. É isso aí. No ano passado, mais de 16 milhões de pessoas foram vacinadas no país. Ela afeta crianças, jovens, adultos, idosos. E nem sempre é fácil diagnosticar. Por isso, é conhecida como uma enfermidade silenciosa. As doenças do fígado, em geral, são silenciosas. O sinal mais característico, que seria o olho amarelo, que é a icterícia, isso infelizmente ocorre em poucas pessoas, então isso dificulta o diagnóstico. A hepatite B pode ser contraída na transfusão de sangue, no uso de seringas e agulhas contaminadas, especialmente entre usuários de drogas, durante o parto, quando a mãe é portadora do vírus ou teve a infecção na gestação, através de relações sexuais sem proteção e por instrumentos contaminados usados na colocação de piercings ou em tatuagens. Alicates de unha e aparelhos de barbear não esterilizados também podem transmitir a doença. A Organização Mundial de Saúde estima que 2 bilhões de pessoas estejam contaminadas pelo vírus da hepatite B em todo o mundo. 350 milhões estão em situação crônica. Neste hospital de referência aqui em Brasília, nos últimos 3 anos foram atendidos 250 pacientes. A maior parte já chegou em estado grave. O Ministério da Saúde registrou até 2010 mais de 104 mil casos de hepatite no Brasil. Cerca de 10% das pessoas infectadas vivem no norte do país. A principal prevenção contra a doença é a vacina. Aplicada em 3 doses, ela tem 80% de eficácia. Hoje é oferecida gratuitamente nos postos de saúde de todo o Brasil para pessoas com idades entre 0 e 29 anos. A vacinação é a forma mais segura de prevenir a doença. Se a pessoa tem o anticorpo através de uma vacinação, mesmo que ele entre em contato com o vírus, ele não vai adquirir a infecção, porque ele está protegido. Consequentemente, ele vai evitar a possibilidade de ficar doente. Apesar das campanhas de conscientização do governo, muitas pessoas chegam à fase adulta sem se vacinar. Tomei umas vacinas, mas eu não tenho certeza se foi essa pré-hepatite. Edneia foge a essa regra. Com 48 anos, ela se orgulha de ser vacinada contra a hepatite B e carrega o cartão de vacinação sempre na bolsa. Sempre que tem campanha na minha cidade, eu vejo a data, que são 10 anos, e sempre estou vacinando. Eles crescem, se tornam independentes e chega a hora dos filhos saírem de casa. Muitos pais têm dificuldades de encarar esse momento natural. E aí pode aparecer uma síndrome conhecida como ninho vazio. As filhas já saíram de casa, mas Mariedna e João não escondem. Ainda sentem muito a falta delas. A filha mais velha se casou e a mais nova está em Portugal, o que aperta ainda mais o coração do casal. Para matar as saudades, a saída foi encher a casa de porta-retratos. Nós que ficamos em casa, a gente procura manter a vida da gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, normalmente, de maneira que a gente não se oprima por aquela situação da ausência do filho dentro de casa. O que nos conforta é saber o que os filhos estão fazendo, né? Onde estão, o que fazem e tudo mais. Isso nos dá um certo alento. Mas esse processo tão natural, o de os filhos deixarem a casa dos pais, pode se transformar em doença. É a chamada síndrome do ninho vazio. Ela atinge pais e mães, mas em geral, as mulheres são as mais afetadas. Em casos mais graves, o quadro pode até evoluir para uma depressão. E não há muito o que se fazer para evitar o problema. O mais indicado é ir se acostumando à ideia da perda. É você ir colocando isso na cabeça quando teu filho já está crescendo, que um dia ele vai sair de casa. É você mesmo se conscientizar disso, que aquilo ali não é para sempre. Um dia ele vai crescer e vai sair de casa. Aí você vai encarar isso mais naturalmente quando chegar o momento, para que não seja uma quebra abrupta assim, da relação. Veja agora as notícias do mundo.
Momento de turbulência na política do Paraguai. Na semana passada, o presidente Fernando Lugo foi destituído pelo parlamento sob acusação de mau desempenho do governo. No lugar dele, assumiu o vice Federico Franco. A mudança foi condenada pela União de Países Sul-Americanos, que considerou a derrubada de Lugo uma ameaça à democracia. O novo governo paraguaio de Federico Franco começa convivendo com o risco de isolamento e foi excluído da reunião do Mercosul realizada esta semana na Argentina. Depois da ONU, agora foi a vez do presidente da Síria, Bashar al-Assad, reconhecer que o país está em guerra. Esta semana, os combates aumentaram nos arredores da capital, Damasco, e uma emissora de TV do governo foi atacada. Segundo dados não oficiais, mais de 15 mil pessoas já morreram desde março do ano passado, quando começou a revolta contra Assad, que está no poder há 12 anos. Futebol. Basquete. Handball. Voleibol. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Futebol. Basquete. Handball. Voleibol. No Rio de Janeiro, o projeto Grael forma novos talentos e conscientiza jovens dos benefícios da preservação ambiental. Bem perto das águas poluídas da Baía de Guanabara, que os iatistas Torben Las Grael e Marcelo Ferreira fundaram um projeto Grael, que há 14 anos oferece cursos profissionalizantes de educação ambiental e treinamento esportivo a crianças e adolescentes de escolas públicas do Rio de Janeiro. Eles se diferenciam um pouco dos outros jovens que fazem cursos muito específicos, porque eles também são velejadores. Então, o produto que eles aprendem a lidar, a confeccionar, eles sabem como esse produto se comporta no mar. Então, eles ficam diferenciados no mercado. São toneladas de lixo despejadas todos os dias na Baía de Guanabara. Mas como saber para onde o lixo vai? A novidade é esse aparelho, o derivador oceânico, que é colocado na água e aí é só deixar ele seguir a corrente marítima. Dentro dela contém um GPS e na lateral dela aqui é um marcador de temperatura. Então a gente lança ela num período de 12 horas dentro da Baía de Guanabara e por onde ela percorre como se fosse o lixo flutuante e daí a gente fica sabendo a corrente, a maré, tudo, temperatura, velocidade da maré. Depois que os dados são coletados pelo projeto Baía de Guanabara, com o derivador entra em cena outro barco, o do projeto Águas Limpas. Ele segue a corrente marítima atrás do lixo flutuante. E ele tem alguns modos de funcionamento diferentes, que é o modo de sucção, que é um modo que suga todo o lixo para cá para dentro e joga todo o lixo que é sugado para cima e já joga direto para o bag. Carlos Eduardo foi um dos primeiros alunos do projeto Grael, trabalhou no apoio da vela e há 5 meses é o responsável pela retirada do lixo da Baía de Guanabara. Em um dia de trabalho, ele já recolheu sozinho 1 tonelada. E às vezes não dá nem para acreditar, né, que esse lixo está no mar, porque é muita coisa diferente, televisão, escada, geladeira. A importância é não só a retirada do lixo, mas também estar motivando as pessoas, né, e mostrar para elas que tem alguém colaborando também para o meio ambiente. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um bom fim de semana.